questão número 15 tem uma expressão horrorosa, rapaz. Olha só isso aqui. Deixa eu anotar essa expressão aqui. A menos BI elevado a 501. Isso é igual ao dobro de A mais BI dividido por isso aqui. A2 mais B2 elevado a 250 mais 1. Tá, essa é a expressão do problema. Então vamos ver aqui. Considere a equação A mais BI a 501 é igual a isso aqui. O número de pares ordenados AB pertencentes a R2 que satisfazem a equação, calma aí, AB pertence a R2, isso aqui é a mesma coisa que falar que A mais BI pertence ao conjunto dos complexos. São similares esses conjuntos, né? O conjunto, isso aqui é o plano cartesiano, XY, onde você marca números reais, A e B. Isso aqui é o plano complexo, você tem o eixo real e o eixo imaginário. Apesar de serem coisas diferentes, são coisas que têm estruturas semelhantes, né? Inclusive tem um nome matemático para isso, isomorfos, tem a mesma forma. Tá, então A e B são números reais, é claro que A mais BI vai ser um número complexo. Tá, então ele quer saber quantos são os pares ordenados AB que satisfazem isso aqui. É a mesma coisa que falar o seguinte, quantas são as soluções dessa equação? E olha aqui, tem 500 soluções, 501, 502, 503, 504 soluções. É como se fosse uma equação de grau 501. Na verdade, não é bem isso, porque é fracionária ainda, né? Tá, isso aqui até é uma questão que não é muito difícil, mas a gente tem que lembrar de alguns fatos sobre números complexos. Por exemplo, imagina que você está trabalhando com os números reais. Você está lá no ensino fundamental, você não deu números complexos ainda, tá? Você está trabalhando só com números reais. Eu faço a seguinte pergunta para você. Quanto é a raiz quadrada? Aliás, eu não vou fazer raiz quadrada, não. Eu vou fazer raiz oitava. Quanto é a raiz oitava de 1? Olha, a raiz oitava de 1 é 1. Porque 1 elevado a 8 dá 1, né? Então a raiz oitava de 1 é 1, mas não pode ser menos 1? Não! Quando você está trabalhando com números reais, você convenciona que as raízes só dão um resultado. Por exemplo, a raiz de 1 é 1. Você não pode falar que a raiz de 1 é menos 1. Raiz de 1 é menos 1. Isso aqui está errado. É diferente quando você tem, por exemplo, uma equação. Isso aqui é outra coisa. Quando eu falo que x ao quadrado é igual a 1, aí sim, isso aqui é uma equação do segundo grau que tem duas soluções. Quais são essas duas soluções? X igual a 1 é uma solução e x igual a menos 1 é outra solução. Você tem duas soluções, mas quando você escreve apenas raiz de 1 desse jeito, isso aqui é outra coisa. Isso aqui é apenas 1. Então a raiz oitava de 1 é 1. Aí se eu escrevesse assim, x à oitava é igual a 1. Você fez uma equação que nem aqui, né? Só que você botou do oitavo grau. Olha, eu posso encontrar dois números reais que satisfazem isso aqui. O próprio x igual a 1 satisfaz. 1 elevado à oitava dá 1. E o menos 1 também satisfaz. X igual a menos 1. Então, se você está no ensino fundamental e tem uma equação como essa, x a 8 é igual a 1, você tem duas soluções reais aqui. Mas existem outras soluções. Quando você está trabalhando agora com os números complexos, a coisa muda de figura. Quando você está trabalhando com um número complexo, você não mostra só o resultado real, você mostra todos os resultados, inclusive os resultados imaginários. Então, por exemplo, quem é a raiz oitava de 1? Quando você está trabalhando no conjunto dos complexos. Aí, nesse caso, a raiz oitava, você tem 8 resultados. Aqui pode ter 8 resultados. Aqui é um resultado só. Você só pega um
resultado real. Mesmo que você tenha mais 1 e menos 1, você só entrega o mais 1 aqui. Agora, com o número complexo, você entrega 1, o menos 1 e todas as outras raízes complexas que satisfazem isso aqui. Ou seja, quando é elevado à oitava, vai dar 1. Sabe quem são essas raízes complexas? Olha só, a gente tem aqui um plano complexo e eu desenhei essa circunferência aqui, que é uma circunferência com centro na origem e raio 1, tá? Então, esse ponto aqui, quem é esse ponto? Esse ponto aqui é o 1. É o número 1 real, né? Ele tá aqui no eixo real, tá? E esse outro aqui, adivinha quem é esse? É o menos 1. Claro, isso aqui é o eixo real, você tem 1 e menos 1. Agora, aqui no eixo imaginário, se você traçar um círculo de raio 1, onde é que vai bater aqui em cima? Que ponto é esse? Isso aqui é I. E esse aqui é quem? É menos I. Então, olha só, esses 4 números aqui, se você elevar à oitava potência, vai dar 1. 1 elevado a 8 dá 1. Menos 1 elevado a 8 também dá 1. I elevado a 8. Quanto é que vai dar I elevado a 8? I elevado a 8 é a mesma coisa que I a quarta elevado ao quadrado. E você sabe que I a quarta dá 1, né? E aqui é a mesma coisa com menos I. Se você fizer menos I elevado a 8, vai dar 1 também. Então, esses 4 números aqui, eles atendem a isso aqui. Elevados à oitava potência vão dar 1. Então, esses 4 números são raízes da unidade. Você tem 4 soluções. Na verdade, são 8, porque é raiz oitava. Então, tem mais 4 soluções além dessas. Cadê elas? Adivinha onde elas estão? Aqui, ó. Esses números aqui, eles também são soluções disso. São números que, elevados à oitava potência, eles vão dar 1. Que número é esse aqui? Olha, isso aqui é um círculo de raio 1. Aqui eu tracei com 45 graus, tá? São complexos que tem o módulo 1 e o argumento é π sobre 4, tá? Então, esse número complexo, ele vale, a parte real dele é raiz de 2 sobre 2. E a parte imaginária é raiz de 2 sobre 2 também. Esses 8 números que eu coloquei aqui são números que elevados à oitava potência vão dar 1. A gente fala o seguinte, essas aqui são as raízes oitavas da unidade. A gente pode escrever esses 8 números desse jeito aqui. Cada número desse pode ser escrito nessa fórmula geral. Cis de quem? Cis de um ângulo que vai ser um múltiplo de π sobre 4, né? Isso aqui é π sobre 4. Então, seria K vezes π sobre 4. Se você fizer K igual a 0, vai dar cis 0, que é esse ponto aqui. Se você fizer K igual a 1, vai dar cis π sobre 4, que é esse. Se fizer K igual a 2, vai dar esse, K igual a 3 vai dar esse, K igual a 4 vai dar esse, K igual a 5, 6 e 7. Tá, então, genericamente falando, quem é a raiz enésima de 1? Quando você está trabalhando nos complexos, a raiz enésima vai te retornar N resultados. Raiz enésima de 1 vai ser o seguinte, primeiro você tem o 1. O 1 é sempre resultado disso, né? Agora, as demais raízes, elas estão distribuídas nesse círculo de raio unitário e distribuídas de ângulos iguais. Quanto que é esse ângulo? É 2π sobre n. Você vai dividir em n partes. Então, raiz enésima de 1 é o quê? Cis de um ângulo que vai ser k vezes, quer dizer, um múltiplo de 2π sobre n. 2π é 360 graus. 2π sobre n. Pronto. Ou seja, múltiplos de 2π sobre n. Você vai pegar isso aqui, o círculo que tem aqui um ângulo total de 2π, vai dividir em n partes. Esse primeiro ângulo aqui, esse θ, é 2π sobre n. Mas aqui você vai ter esse mesmo 2π sobre n, aqui ele vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes n menos 1, e até vezes n vai voltar, vai retornar aqui 1, né? Então, o k, ele varia de 0 até
n menos 1. Você vai formar suas n raízes para esse k aqui variando. Claro, porque se você pegar isso aqui e elevar a n, vai dar... Olha aqui, se você pegar qualquer número dessa forma, cis k vezes 2π sobre n, e você elevar isso aqui a n, vai dar 1. Quer ver? Elevando isso aqui a n, como é que você eleva um cis a uma potência? Você pega o ângulo dele, que é k 2π sobre n, e aí você multiplica por n. Então, esse n vai cortar, vai ficar cis de 2π, que é 1. Então, todos os números dessa forma, elevados à enésima potência, dão 1. Certo? Então você sabe extrair a raiz enésima da unidade para qualquer n. Quer extrair uma raiz de índice 1000? É só você colocar aqui. Você vai ter 1000 raízes, né? O 1 está sempre no meio. O menos 1 poderá estar também. Se o n for par, você vai ter um menos 1 aqui. Se o n for ímpar, não vai ter o menos 1. Tá, então vamos à questão aqui. Tem essa equação horrorosa aqui para resolver. E observe que aqui está elevado a 501, né? Olha, quando você tem um número complexo para elevar uma potência, é melhor você não trabalhar nessa forma. Essa aqui se chama forma retangular. A forma retangular, ela é assim. Você tem a parte real, vamos chamar de A, e aqui a parte imaginária B, né? Então você tem A mais BI. A mais BI, você tem um número complexo na forma retangular. Agora, ao invés de usar a forma retangular, vamos usar a forma trigonométrica, que é mais fácil de trabalhar quando você tem potências. Olha só, na forma trigonométrica, você vai usar dois outros parâmetros, além desses aqui. Você vai usar essa medida, que vamos chamar de R, e essa medida aqui, que é θ. Então, isso aqui é R cis θ. O que é isso? R cosseno θ mais R seno θ. É a mesma coisa, tá? Porque o B é R seno θ e o A é R cosseno θ desse triângulo aqui. Bom, e já que esses três números A, B e R formam um triângulo retângulo, a gente tem isso aqui. R2 é igual a 2 mais B2. Tá, e esse A menos BI seria como, hein? A menos BI seria R cis menos θ, porque é isso aqui, ó. O A menos BI, ele é assim. O A é o mesmo, só que o B, ele tá virado para baixo, né? O sinal trocado. Então, você vai ter o mesmo θ aqui, só que virado para baixo. Ou seja, o A menos BI é a mesma coisa que R cis de menos θ. Vamos ter que usar isso aqui. Então, a nossa equação vai ficar assim. A menos BI elevado a 500 e 1, isso aqui é R cis menos θ, que está elevado a 501. Aqui, o A mais BI é R cis θ. Aqui A2 mais B2 vale R2. Então, isso aqui é R2 elevado a 250. Então, vai ficar R elevado a 500, né? Elevado ao quadrado, elevado a 250. Então, vai ficar R elevado a 500. Vamos emendar um 500 aqui. R elevado a 500 mais 1, certo? Bom, eu só chamo a atenção que quem está elevado a 501 é isso tudo aqui. É o R cis θ. Então, isso aqui, na verdade, vai ser... isso tudo aqui elevado a 501, tá? Bom, então isso aqui é R elevado a 501 vezes cis. Olha só, cis menos θ elevado a 501, você multiplica os ângulos, né? Vai ficar cis de menos 501 θ. É isso mesmo? Menos 501 θ. Isso aí, cis de menos 501 θ. Você, para elevar um complexo a uma potência, você pega o ângulo dele, o argumento, e multiplica por aquele número lá, tá? Então, por isso que fica fácil você trabalhar com a forma trigonométrica, que ao invés de você fazer aqui, elevar, fazer tipo um binômio de Newton, você faz uma simples multiplicação de ângulos aqui, tá? Então, esse primeiro membro ficou assim, R é 501, cis de menos 501 θ, certo?
Isso aqui é igual a 2 vezes R cis θ. Sobre isso aqui, R é 500 mais 1. Agora, olha só, temos aqui R, que é um número real, é o módulo do complexo. E aqui tem R a 501. A gente pode simplificar por R, né? Simplifica aqui por R. Aqui vai cortar, vai virar R a 500. E esse cis θ, o que eu vou fazer com ele? Eu vou passar para cá dividindo. Eu vou fazer cis desse ângulo dividido por cis desse ângulo. E aí tem uma propriedadezinha dos complexos que é o seguinte. Cis de alfa dividido por cis de beta é a divisão de complexos, né? Isso aqui é cis de alfa menos beta. Você subtrai os ângulos. Então isso aqui, você tem o alfa igual a isso e o beta igual a isso. Então isso aqui vai dar, quando você passar esse cis θ para cá dividindo, vai ficar cis disso aqui menos θ. Então, repetindo, isso aqui vai ficar R é 500. Isso aqui vai ficar cis de menos 502 θ. É menos 501, que é esse ângulo, menos θ vai dar isso aqui. E isso aqui, já simplifiquei, né? Já passei dividindo para baixo. Ficou 2 sobre R a 500 mais 1. E agora a nossa equação ficou assim. Olha só. O que é essa equação? Isso aqui é uma igualdade de complexos. Esse número complexo é igual a esse número complexo. Quando números complexos são iguais, o que a gente pode dizer? Complexos iguais. Quando dois números complexos são iguais, você pode concluir que os módulos são iguais. Vou escrever assim, tá? Os módulos são iguais. E também os argumentos são iguais. Claro, dois números complexos só podem ser iguais se eles tiverem o mesmo módulo e o mesmo argumento. Senão eles vão ficar diferentes. Ah, falando nisso, eu esqueci de uma coisa aqui, ó. Quando a gente simplificou por R, a gente está jogando fora uma solução. Tinha uma solução aqui que servia, hein? R igual a 0. Olha só, a gente tinha esquecido disso. A gente simplificou por R. E se esse R for 0, né? Se o R for 0, você vai ter uma solução. Você vai ter 0 igual a 0. Então, você pode simplificar uma equação dos dois lados, desde que aquele número não seja 0. Se ele for 0, não é válida essa solução. Então, a gente, quando fez a simplificação, a gente jogou fora essa solução. A gente não pode jogar fora. Assim como muitas vezes aparece solução estranha, acontece o contrário. Desaparece uma solução que não é estranha. Então, desapareceu essa solução R igual a 0, que não é estranha, quando a gente simplificou. Então, a gente tem que guardar essa solução aqui. Essa era a pegadinha dessa questão, hein? Se você esquecesse isso aqui, você errava a questão, porque as respostas lá são 500, 501, 502. A diferença é de uma unidade, né? Então, a unidade vai aparecer por causa disso aqui. Tá, então aqui a gente tem uma solução e aqui a gente tem mais soluções. Seriam valores de R e de θ de tal forma que essas coisas fossem iguais. Então, esse complexo é igual a esse complexo. Tá, então a nossa equação tá assim, desse jeito. Não esqueça que tem uma solução R igual a 0 que ela serve para o problema. Vamos deixar ela lá guardada. E nós temos aqui a igualdade entre esse complexo e esse complexo. Quando você tem dois complexos iguais, significa que os módulos são iguais e os argumentos são iguais. Muita gente esquece isso, né? Bota só módulos iguais, resolve e fica com a solução faltando isso aqui. Aí erra a questão. Tá, então módulos são iguais. Vamos obrigar esses módulos aqui a serem iguais? Já que os módulos são iguais, então o módulo disso é igual ao módulo disso. Olha só, o módulo disso aqui é isso aqui mesmo, porque isso aqui é um número real. Olha aqui. R é o módulo do complexo, quer dizer, um número real. Então você tem 2 dividido por R a 500 mais 1. Todo mundo aqui é real. Então isso aqui é um número real, certo? Então o módulo desse segundo membro é ele próprio. E aqui, qual é o módulo desse primeiro membro? Olha, isso aqui é R a 500 vezes isso. O módulo de um cis é o quê? Cis é um negócio que tem módulo 1, né? É cosseno θ mais I seno θ. Todo cis tem módulo 1.
Então, o módulo desse primeiro membro é esse número aqui. Então, igualando os módulos, vamos ficar com R elevado a 500 é igual a 2 sobre R a 500 mais 1. E aí, quanto é que vale o R? Equaçãozinha fácil de resolver, hein? Olha só, se você chamar esse R a 500 de K, essa equação vai ficar assim. Uma equação bem simples, né? Isso aqui vai ficar K2 mais K menos 2 é igual a 0. Então, existem dois valores de K que satisfazem isso aqui. Quais são essas soluções? Equação de segundo grau que tem raízes, sinais contrários, né? O menor leva o sinal do meio. São 1 e 2. 1, K igual a 1, K igual a 2. Mas que sinal? O menor leva o sinal do meio, então é mais 1 aqui, e o outro vai ficar um negativo. K igual a 1 ou K igual a menos 2, tá certo? Se fizer K igual a 1, vai dar 1 mais 1 menos 2, que dá 0. Se fizer K igual a menos 2, vai ficar 4 menos 2, que dá 0. Tá, então K igual a 1 e K igual a menos 2. Sendo que K é um módulo elevado a 500, é um valor positivo. K é positivo. Então esse menos 2 não serve. Um módulo não pode ser negativo, quanto mais esse mesmo módulo elevado a 500, né? Então esse aqui não serve. Então K igual a 1. Ou seja, K igual a 1, mas o K vale R a 500. Então quanto é que vale o R? O R vale 1. R vale 1. Quer dizer, esse aqui, né? Tá, então qualquer solução que você tiver aí vai ter o módulo 1. Claro, a gente já tem R igual a 0 e R é igual a 1, mas olha só, esse R é igual a 0 significa que o seu A mais BI, vamos escrever, esse R é o módulo do complexo A mais BI, né? Então o A mais BI seria 0, 0. 0 mais 0i. Então, você falar que o módulo do complexo é 0 é a mesma coisa que falar que esse complexo é o 0 mais 0i. Bom, e a gente tem aqui R igual a 1, só que aqui você vai ter um monte de complexo ainda, porque você ainda tem que fazer isso aqui, ó. Você tem que obrigar os argumentos a serem iguais. E é um E, né? Tá, então isso aqui é igual a isso, quer dizer que os argumentos são iguais. Vamos reescrever essa equação, já levando em conta que o R vale 1. Essa equação vai ficar assim, ó. Colocando 1 no lugar de R, isso aqui vai ficar cis de menos 502 θ. Cis de menos 502 θ é igual a... Isso aqui vai dar 2 sobre 1 mais 1, vai dar 1, né? Cis de menos 502 θ é igual a 1. Olha, isso aqui é a mesma coisa que você falar que cis de menos θ elevado a 502 dá 1. Certo? Se você chamar isso aqui de x, você vai ter isso aqui. X elevado a 502 é igual a 1. Quantas soluções você tem aqui? 502 soluções. O problema não pediu, mas se eu quisesse representar graficamente essas soluções, essas soluções seriam raiz de índice 502 da unidade. Não é isso aqui? X elevado a 501 é igual a 1, quer dizer que o x é a raiz ou as raízes de índice 502 da unidade. São 502 resultados. E esses resultados estão espalhados ao longo de um círculo de raio 1, onde passa aqui pelo ponto 1, quer dizer, o próprio 1 sozinho é solução, mas você vai ter aqui um total de 502 raízes, porque você extraiu a raiz de índice 502. Então você vai ter aqui nessa brincadeira, parecem formigas, né? Você tem aqui 502 soluções.
Mas a gente tem ainda o R igual a zero, quer dizer, a origem também é uma solução. Então você tem que somar mais um aqui. Então qual é o número total de soluções? 502 soluções daqui, mais uma solução que é a origem. Então isso aqui vai dar 503 soluções. Cadê? 503 soluções? Olha aqui, 503, resposta correta. Letra D de delta.